Então, para a próxima mesa que a gente vai discutir agora, eu queria convidar a senhora Dilma Pena, ex-presidente da Sabesp e diretora da ANA, o senhor Anivaldo Miranda, o presidente da Comissão da Bacia Hidrográfica do São Francisco, Sérgio Leitão, nosso diretor do Instituto Escolhas, e eu vou passar a moderação para o professor Vinícius, da Folha de São Paulo. Bola sua. Obrigado. Nosso tema agora não é uma continuação, né? A gente vai discutir, nossos convidados vão discutir energia, alimentos, soluções de uso da água em situação de escassez. A sistemática do debate é mais ou menos a mesma, uma exposição de 15 minutos inicial, depois a gente abre para questões, talvez, entre vocês, e uma sessão de perguntas do público, por escrito, por favor. Vamos lá, Dilma, vamos poder começar? Bom dia a todos. Depois de um painel tão importante, tão denso, tecnicamente muito bem elaborado, ficou uma questão que eu acho que é muito importante e foi colocada com muita clareza aqui por todos que participaram do painel de energia elétrica, que é relativo à gestão de recursos hídricos. E é sobre isso que eu vou falar. Eu participei da criação da ANA nos anos 2000 e fui, salvo engano, a portaria número 1, nomeada como superintendente da entidade, e depois passei a exercer o cargo de diretora. Naquela época, tínhamos os conceitos na ponta da língua. E todo o trabalho feito de implantação dos comitês de bacia, de implantação da cobrança pelo uso da água, né, inicialmente na bacia do Paraíba do Sul, era no sentido de tornar realidade o conceito que era, então, muito caro a todos, de que a unidade de planejamento e de gestão do recurso hídrico é a bacia hidrográfica. E obviamente, isso aí vindo, né, de um conceito constitucional, de uma regra constitucional de definição da dominialidade dos rios entre União e Estados. Portanto, a gestão daquele condomínio, usávamos muito na época o termo de condomínio, que era uma gestão condominial, deveria pressupor, e acreditávamos que isso iria acontecer, que todos os condôminos, União, Estados, usuários, não é, chegariam a um consenso em torno da definição dos critérios e das normas para a implantação dos instrumentos de gestão naquela unidade territorial hídrica, né? Naquela unidade territorial, cujo elemento central ali na questão da alocação da água são os recursos hídricos. No entanto, passados 20 anos, o que se verifica é que muito ainda temos que trabalhar. Muito ainda precisa ser feito. Se não, vejamos. A unidade geográfica de planejamento da bacia hidrográfica, eu acho que não se efetivou. E os dois principais instrumentos de gestão, a outorga e a cobrança, esses instrumentos não são praticados na bacia hidrográfica por meio dos mesmos critérios.
A União tem critérios, os estados, os órgãos gestores estaduais têm critérios diferentes na mesma bacia hidrográfica. Isso, no meu ponto de vista, dificulta tremendamente o avanço na governança dos recursos hídricos no país e, sobretudo, na implantação de instrumentos eficazes de alocação da água, que equiparem oportunidades e rentabilidades para os setores produtivos. Então, nós temos aí, na raiz dessa questão de gerenciamento de recursos hídricos e desta assimetria de critérios nas bacias hidrográficas, isso em todas as bacias hidrográficas, é uma questão muito séria. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos é a mesma coisa. Se cobra, às vezes, na calha principal, que é de domínio da União, e não se cobra nas calhas estaduais de domínio estadual. Isso é muito complicado, gerando dificuldades imensas e sinalizando para os usuários e para a sociedade que não é um assunto importante, porque se o fosse, teria realmente algum mecanismo de coesão da sociedade para que houvesse uma unificação desses critérios. Um dos pontos importantes que nós discutíamos naquela época era que a implantação nas bacias hidrográficas de um sistema de outorga unificado e, naturalmente, informatizado, em que a todo momento se saberia qual é a água disponível e quanto se tem. Não se conseguiu em nenhuma bacia hidrográfica. Hoje, nós estamos discutindo a tecnologia, nós estamos toda a informatização das coisas, né? E, no entanto, uma questão central, tecnicamente simples, não é? Hoje em dia, naquela época também já era simples, hoje muito mais, nós não conseguimos, por uma questão de dificuldade na governança e na comunicação e na capacidade de persuasão dos atores envolvidos. É uma avaliação, talvez real demais, mas tem que ser aceita, porque é isso que está acontecendo na gestão de recursos hídricos. Muita coisa se avançou. Eu acho que nós temos hoje muito mais informações, não são suficientes, nunca são, precisa sempre avançar. Nós temos alguns estudos de avaliação da condição ambiental das bacias que são meritórios. Nós temos também algumas avaliações da implantação destes instrumentos que são avaliações consistentes dos próprios órgãos gestores federal e estaduais. No entanto, na governança, não é, na implantação dos instrumentos de gestão, nós temos, como eu disse, muito trabalho para ser feito. Nós temos que avançar nos estudos, nós temos que avançar no mecanismo de criar uma forma de coesão interna dentro da bacia, nós temos que buscar inovações e, sobretudo, identificar, né, lideranças que possam avançar com estas questões. Uma outra questão relacionada à cobrança pelo uso da água é que os valores praticados... Tem duas questões aí que eu quero ainda realçar, né, na fragilidade da governança dos recursos hídricos hoje no Brasil. Uma questão é os valores cobrados são tão baixos que não incentiva o uso racional, não cria uma competitividade justa entre usuários e, sobretudo,
não constitui uma receita que impulsione o planejamento dos investimentos na bacia hidrográfica. Nos lugares pelo mundo afora, não é? A França é um exemplo importante, eu acho que o exemplo mais importante desse ponto de vista é o exemplo francês, em que a gestão de recursos hídricos por bacia hidrográfica é eficaz, o recurso cobrado tem uma destinação correta, tem uma destinação clara e são suficientes para enfrentar aquele desafio. Por exemplo, nós temos um problema seríssimo, sobretudo nas regiões mais urbanizadas, com relação ao tratamento de esgotos. Todos nós sabemos que o resultado do tratamento de esgotos é um resultado da sociedade, não é algo que é um benefício do indivíduo, é um benefício para toda aquela sociedade a jusante daquele ponto de lançamento. Então, é um tema que seria um motivador, um elemento de coesão, não é, no planejamento da implantação dos instrumentos de gestão em uma bacia hidrográfica. No entanto, isso passa meio que ao largo das questões, até porque quando se faz a conta, né, do que se arrecada e do volume de investimentos que teria, há um esmorecimento da motivação. Então, eu não vejo como a implantação da cobrança pelo uso da água, naturalmente, tendo um sistema de outorga e de fiscalização eficiente, não é? Desvinculado de uma meta desafiadora, não é? Em planos decenais ou algo que o valha, não é? Em cada bacia hidrográfica. Eu acho que isso é muito importante que se tenha como conceito e como ação. Bem, especificamente com relação ao setor elétrico, eu queria fazer duas observações. A primeira é que a nossa matriz energética, por ser uma matriz praticamente limpa, não é? Isso tem um valor econômico, social e ambiental que tem que ser valorado também, não é? Eu acho que essa é uma questão importante. A segunda questão é com relação aos encargos. Cerca de 7%, né, de encargos são repassados a título de royalty, né, que dá em torno, aí, salvo engano, no ano passado, ano de 2018, cerca de 2 bilhões e 600, algo dessa natureza. Parte vai para os municípios, 65% desse recurso são direcionados para os municípios, outro tanto para os estados, para órgãos federais. É um dinheiro importante, não é? Somado ao pouco que se arrecada pela cobrança e outros encargos, é um montante bruto, né, significativo. No entanto, a pulverização de recursos é tão grande, não é, que você não consegue, não é, mesmo pensando numa atualização do valor da cobrança que reflita o custo de oportunidade e o custo de adução dessa água, né, é fundamental esse conceito, não é, não se tem um montante de recursos que possa ser alocado num plano de investimento, que a sociedade sinta e veja a diferença e a evolução desse processo. Portanto, nós temos muito que avançar na gestão de recursos hídricos. Esses problemas, grande parte dos problemas do setor elétrico que foram aqui muito bem apresentados, demandam uma gestão de recursos hídricos competente e presente e atual. Senão, nós vamos andar em círculo e vamos judicializar cada vez mais. Não é? Então, o Executivo transferindo suas competências para o Judiciário. A outra questão é a seguinte,
o uso de um bem comum como a água, né? Um bem da natureza de uso comum, tem que ter mais e mais regulação, tem que ter o Estado presente. Então, nós não podemos abrir mão os órgãos competentes, né? Não podem abrir mão de regular efetivamente. Não pode entender sinalização, não é, de enfraquecimento do Estado como menos regulação. Uma coisa é transferir atividades que o setor privado possa fazer melhor que o setor público. Ok, estamos todos de acordo. Outra coisa é não abrir mão das tarefas e das competências de Estado, que é, por exemplo, né, orientar a alocação de recursos naturais escassos. Porque nós estaríamos, nesse caso, abrindo mão da evolução do nosso processo civilizatório. Vai imperar a barbárie. Aquele que for mais rápido, né, tiver mais instrumentos, vai querer extrair mais, não é? Por exemplo, 2 vezes mais o que a outorga lhe permite, não é? Isso é uma barbárie, né? No século XXI, nós não podemos admitir algo dessa natureza. E só será possível isso se os órgãos reguladores, né, não abrirem mão da sua competência de, representando os interesses da sociedade, né, definir os instrumentos e os critérios e buscar a coesão necessária para uma gestão racional e compreensiva dos recursos hídricos. Uma última questão é que isso só será possível também dentro de um planejamento de desenvolvimento regional que seja compreensivo e que busque realmente a diminuição das disparidades e das oportunidades de renda e de acesso. Ok? É isso. Obrigado, Dilma. Queria passar a palavra agora para o Anivaldo Miranda, por favor, do comitê. Gestão da Bacia de São Francisco. É o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, é isso. Obrigado mais uma vez ao Instituto Escolhas. Estive presente na reunião preliminar, quando o trabalho que foi apresentado estava em elaboração, e agora, com prazer, a gente pode observar que o trabalho foi concluído e seguramente vai dar uma grande contribuição aí para esse debate que está muito longe de terminar. Eu vou começar repetindo o que eu disse naquele momento, aqui em São Paulo também. Em geral, a gente se refere à bacia do Rio São Francisco como uma bacia crítica. Eu volto a dizer que esse conceito é questionável. Eu acho que, muito antes de ser uma bacia crítica, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco é uma bacia da região semiárida. A maior parte, né, do território da bacia está inserida, pelo menos mais da metade, no semiárido brasileiro. Então, a gente precisa inverter um pouco a nossa visão das coisas. Os usos antrópicos, né, das águas dessa bacia precisam se adaptar às suas características naturais, e não o contrário, você querer que a bacia se adapte aos modelos de crescimento econômico que nós estamos desenvolvendo em um país jovem, mas muito desigual, ainda com uma herança colonial muito pesada, e, de fato, aí, como eu disse à época, querer, digamos assim, uma linguagem muito popular, querer tirar leite de bode. Então, eu acho que essa observação é essencial para começar a encarar o que é que está acontecendo
nessa bacia. Até o século passado, o setor elétrico, e é muito saudável que agora o setor elétrico esteja se abrindo ao debate, né, dessas questões com uma visão mais panorâmica, mas até o século passado o setor elétrico era dominante, né? A geração de energia era hegemônica no que diz respeito ao contexto dos usos múltiplos. Mas o século XXI veio modificar essa visão. Nós tínhamos, por exemplo, uma vazão mínima jusante de Sobradinho de 1.300 metros cúbicos por segundo. O Rafael se referiu a isso, uma vazão que foi estipulada em função das captações dos municípios. Mas não foi tanto assim. Aquela vazão, do ponto de vista ecossistêmico e ambiental, ela também era, digamos assim, a ideal. Não foi questionada até o final do século passado, porque nós não tivemos crises hídricas de escassez que colocassem esse assunto em discussão. E aí foi necessário, evidentemente, praticar uma série de reduções de vazões em função da crise de 2013 até 2018, mas isso não quer dizer que o patamar mínimo que nós chegamos, que foi de 550, fosse uma vazão ideal. Até porque nós precisamos inserir aqui nesse debate um usuário que nunca é considerado, que é o próprio ecossistema. Os peixes e as plantas não falam, mas são usuários importantíssimos desse processo. E a gente não costuma inserir este usuário nos nossos debates, e é preciso inseri-lo. Portanto, é preciso ir com cuidado sobre até onde nós podemos praticar, na equação da quantidade e qualidade, esse parâmetro da quantidade como solução para todos os problemas. Ora, se temos crise, a gente diminui vazão. Não é com essa simplicidade que nós vamos resolver. Até porque essa crise de 2013 a 2018 custou muito do ponto de vista ecossistêmico ao Rio. Outra coisa, provocou problemas. Você pode, né, reter a água em Sobradinho para atender um caso de sucesso, que é a irrigação, sobretudo ali do polo Juazeiro e Petrolina, mas isso tem que ser feito com muito critério, porque problemas foram causados a jusante de Sobradinho. E, às vezes, eu digo aos meus amigos da Bahia que a Bahia não termina em Sobradinho, a Bahia termina depois de Paulo Afonso. Depois de Sobradinho, você ainda tem muitos usos que precisam ser considerados. E efeitos também da redução das vazões. E nós tivemos lá a intrusão salina na foz do Rio São Francisco, que não é um problema, digamos assim, simples. Além de ser um problema de saúde pública, visto que as pessoas estão bebendo água salgada, é claro que algumas medidas foram adotadas, inclusive pelo Comitê de Bacias, que está financiando algumas iniciativas nos últimos municípios ali, Piaçabuçu e Alagoas e Brejo Grande, para resolver um problema que hoje é de saúde pública. Mas não é só isso. Não é só isso, né? A chegada dos sedimentos, né, ao oceano e a questão da interação da gestão costeira com a gestão de bacias hidrográficas tem que ser levado também em consideração. Aliás, o Brasil não faz boa parte dos seus grandes deveres. Um deles é esse, interagir a gestão costeira com a gestão de bacias hidrográficas, a gestão de meio ambiente com a gestão de recursos hídricos e a gestão de águas subterrâneas com águas superficiais. Essas coisas não dialogam em nosso país. Mas é importante que dialoguem, visto que, quando você diminui vazões, você compromete também a qualidade da água seriamente. Nós chegamos em 550, a jusante de Sobradinho foi importante para recuperar o nível dos reservatórios. Foi uma luta de 5, 6 anos que foi travada. Chegamos hoje a um patamar que não é ideal, mas é razoável, né, do volume útil dos reservatórios,
mas isso teve, evidentemente, muitas, digamos assim, consequências do ponto de vista da qualidade da água, do ponto de vista da situação ambiental. A jusante de Sobradinho, o rio está mais assoreado, suas margens estão mais erodidas, e tivemos já alguns desdobramentos, como a grande mancha de microalgas que houve a jusante de Itaparica, e foi um caso muito sério, né? Um caso que poderia ter sido muito mais grave. Felizmente, do ponto de vista natural, aquela mancha de microalgas se desfez, mas aquilo foi só uma advertência, visto que, às vezes, a gente esquece que a jusante de Sobradinho, sobretudo de Xingó, você tem usos digamos assim, essenciais. Toda a captação de água da região metropolitana de Aracaju vem ali, a jusante do Lago de Xingó, em Propriá. Bem como toda a captação de água para abastecimento humano do lado de Alagoas e todas aquelas adutoras vem também, né, do mesmo lugar. Portanto, é preciso imaginar que essa teoria de que o rio desperdiça água para o mar, ela também precisa ser revista. Né? Na região estuarina do Rio São Francisco, estivemos preocupados agora com essa questão do óleo, você tem um dos maiores bancos de camarões do Brasil, de produção de camarões. E você tem usuários que não aparecem no radar dessas discussões, mas que são importantes. Por exemplo, os pescadores artesanais, que estão se organizando. E é o papel do comitê fazer isso. Recentemente fizemos um encontro de todos os pescadores, das representações dos pescadores, lá em Penedo. E, evidentemente, que eles falaram de uma situação dramática. Como é dramática a situação da navegação, que não é chamada também para a grande discussão da gestão do rio e assim por diante. Portanto, eu acho que essa discussão ela é fundamental, mas se colocada dentro de um contexto mais geral. Eu gosto muito quando o próprio setor elétrico considera que tem pouca comunicação e está rompendo com isso. Mas eu colocaria aí também que não é só uma característica do setor elétrico, é que, no Brasil, as nossas organizações, estatais ou não, elas ainda sofrem muito de uma coisa que a gente precisa se libertar, que é o corporativismo. Até certo ponto, o corporativismo é uma coisa salutar, mas, a partir de certo limite, ele, principalmente em situações de crise, ele se reverte contra as próprias organizações. E eu acho que esse é o momento que todos precisam conversar. Por sinal, a crise de 2013, né, por sugestão do comitê, ela gerou na Agência Nacional de Águas a criação de uma sala de situação que hoje é um exemplo muito importante de como você fazer gestão de recursos hídricos em situação de escassez que provoca muito conflito. Até encontrei hoje o doutor Vicente Andreu, estava aqui, ex-presidente da ANA, e foi mérito dele não só ter acatado a sugestão do comitê, mas como ter dado início e criado um fórum de debates. Não precisou de nenhuma legislação para criar esse fórum, mas nele estava o ONS, a ANEEL, a Agência Nacional de Águas, o próprio IBAMA, infelizmente, com uma participação muito modesta do ponto de vista da questão ambiental, mas também de grandes usuários das águas, setores de irrigação, organizações não governamentais, né, navegantes, populações ribeirinhas, todos os estados da bacia, e foi assim que nós atravessamos a crise, evitando uma enxurrada de ações judiciais na base do quê? Na base do diálogo, da construção da tolerância e de uma nova cultura. Porque nós estivemos aqui discutindo sobre como funcionar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. O Sistema Nacional só funciona no dia que ele propriamente, estou inteiramente de acordo com todas as observações da doutora Dilma aqui, o Sistema Nacional só funciona no dia que ele for considerado como tal. É um sistema, é uma pirâmide. Lá na base da pirâmide estão os comitês de bacias. E é inútil achar que, com toda a boa vontade aqui do Rafael, né, de que os órgãos públicos precisam
né, dialogar entre si, a ANA, a ANEEL, a ONS, o governo dos estados e tal, mas onde ficam os usuários? E onde fica a sociedade civil? Se nós não incluirmos esses dois segmentos no debate e na busca das escolhas para vencer esses desafios, nós não teremos sucesso. Quando a lei criou isso, e de maneira muito sábia, é uma das melhores leis do Brasil, a Lei 9433, e quando os princípios da gestão participativa, compartilhada e descentralizada, essa palavra é fundamental, né, da gestão hídrica foi implantada, esses princípios precisam ser levados a sério, totalmente. Porque ou o sistema funciona assim, ou ele não vai resolver esses desafios. Não é? Eu quero dizer que nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum do planeta, o poder público hoje resolve, né, isoladamente qualquer dos grandes desafios, sobretudo do ponto de vista da crise ambiental mundial do planeta. Não resolve. Estão aí os canais da transposição. Se você não tiver algum diálogo com os municípios, com as populações ao longo daqueles canais, ou de qualquer outro canal, você não vai resolver os problemas, por exemplo, do vandalismo, né, do uso indevido das águas, dos desvios. Essas populações precisam estar empoderadas daquilo que o próprio dinheiro delas, através de impostos, criou. E a mentalidade hoje precisa mudar. Não é? É muito mais importante fazer gestão pública de qualidade do que, por exemplo, você construir equipamentos. Você continuar construindo obras físicas sem se preocupar com a gestão dessas obras, efetivamente nós estaremos dando um tiro no pé. Eu sei que são poucos é pouco o tempo aqui, mas quando a gente for falar de precificação de energia e dos elementos que nos conduzem a isso, a gente ainda está muito no terreno aí do universo da demanda. Nessa discussão de como resolver esses desafios no futuro, a gente precisa incorporar o universo da oferta também. Porque, senão, nós estaremos girando em torno do processo da escassez sem se preocupar em aumentar o universo da oferta. E aqui entram questões fundamentais, como, por exemplo, fazer a recuperação hidroambiental, né, do ecossistema para que nós possamos produzir mais água. E outra coisa, regular, estou inteiramente de acordo, regular os usos das águas. Por exemplo, as vazões do Rio São Francisco não dependem apenas das chuvas de Minas Gerais, elas são fundamentais de novembro até abril. Mas de abril até outubro, novembro, o escoamento de base do rio vem do aquífero Urucuia. E se vocês me perguntarem quem é que regula aquela fronteira agrícola ali, agressiva, não é? Nada contra que o Brasil aumente sua produção, mas tem que aumentar respeitando a lei, os limites, não é? da produção agrícola, etc, etc. Ninguém regula. E também ninguém quer medir qual é o efeito daquela fronteira agrícola no decréscimo da vazão afluente a Sobradinho. E tem efeitos, sim. Alguns acham que é 100 metros cúbicos por segundo, outros 200, outros até vão muito mais além. Estudos estão sendo feitos, mas ninguém regula aquilo. Ninguém paga um centavo pela água subterrânea. Os sistemas de outorga não são confiáveis. Então, como é que nós vamos fazer gestão de recursos hídricos no Brasil dessa forma? Da vez passada, eu coloquei aqui, metade do território brasileiro não conhece gestão de espécie alguma. Se você juntar o território do Pará com o território do Amazonas e de alguns outros estados daquela região, a gestão hídrica é mínima. Inclusive até porque a gestão de recursos hídricos e de meio ambiente é considerada ainda no Brasil como uma coisa totalmente secundária. Então, não podemos dizer que estamos fazendo gestão de recursos hídricos do ponto de vista, né, digamos assim, mais preciso da palavra, se nós não implantarmos os instrumentos de gestão. Estaremos enchendo o saco vazio. E vamos querer resolver os conflitos com gambiarras, com arranjos, enfim, né, com todo respeito ao esforço técnico, etc., que se faz,
Mas se os instrumentos não são implantados, isso é preciso fazer. Eu vou concluir, então, dizendo o seguinte: o Comitê do São Francisco gastou 8,5 milhões, elaborou um plano de recursos hídricos da bacia, com horizonte até 2026, é o segundo plano que a gente faz. Neles estão todas as metas a serem perseguidas para que a bacia, de fato, possa ser revitalizada. Estamos lutando para que o decreto de conversão de multas seja, de fato, efetivado. O IBAMA trabalhou isso no final do governo Temer, né? Estava tudo pronto para os primeiros recursos serem considerados para a recarga de aquíferos lá no Alto São Francisco, quando isso foi totalmente desativado no novo governo. É preciso reconsiderar, porque esses são os únicos recursos, né, da revitalização neste momento concreto. E o comitê propõe 3 pactos dentro da bacia. O Pacto das Águas: é necessário que os estados, sobretudo de Minas Gerais e da Bahia, de fato, cheguem a um acordo de qual é a vazão de entrega na calha do Rio São Francisco, que será realizada, né, no inverno, no verão, de acordo com a sazonalidade. Isso é preciso ser, esse jogo precisa ser combinado, porque Minas não conhece quais são os planos da Bahia, a Bahia não conhece quais são os planos de Pernambuco, e é evidente que os planos estaduais de recursos hídricos precisam dialogar com o plano da bacia como um todo. E aí está embutido no Pacto das Águas também mudança na matriz energética, na matriz agrícola, que precisa respeitar, né? Vou encerrar, precisa respeitar os parâmetros que a legislação impõe para o uso das águas. O outro é o pacto, não é, da legalidade, ou seja, os governos dos estados da bacia, a União, se comprometerem, de fato, a universalizarem os instrumentos da gestão, outorga planos de bacias, enquadramento dos rios e, de fato, investir recursos, né, na universalização desses instrumentos. E, finalmente, o pacto da revitalização, porque todo mundo diz que ama o São Francisco, eu sempre uso essa frase, mas quem ama não maltrata. Não adianta dizer que ama o Velho Chico, que é o rio da integração nacional, que parte grande ou a própria história do Brasil começa ali, e você não faz nada de concreto. Chegou a hora, de fato, de devolver ao rio aquilo que ele já deu tanto à sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Anivaldo. Queria passar a palavra para o Sérgio agora. Obrigado, Vinícius. Tem uma metáfora de um investidor americano, aproveitando aqui como homenagem a você, Vinícius, que é da área de economia, que é o Warren Buffett, que ele diz que quando a água baixa, a gente vê quem está nadando sem nada por baixo, né? E, neste caso, a gente poderia dizer que todos estamos nus, porque a água baixou, secou, está abaixo dos nossos pés e talvez, doravante, estejamos pisando sobre o lajedo seco ou aquele barro endurecido, né, que a gente vê tão comumente nas fotos nordestinas, né, nos períodos de seca. E a água baixou por vários motivos, né? Motivo número 1, que eu acho que foi aqui repetidamente repetido, é o fato de que a gente não tem a menor ideia do que realmente existe de água nos reservatórios. Essa é a questão número 1. Por uma questão de perda de centralidade desse controle. Quem é que faz o controle? Onde é que está o sistema de compensação entre aquilo que é uma outorga federal, uma outorga dada por uma secretaria estadual, com o que é pensado ou previsto nas modelagens estocásticas do setor elétrico, que está contando com um determinado volume de água num reservatório, sinalizando que aquela seria a capacidade, e a gente não sabe se aquilo realmente existe. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que tem um temor violento, e aí é um tema para a economia analisar, Vinícius, um temor violento de que, ao falarmos disso, estejamos revelando
uma situação altamente explosiva e que causará dissabores econômicos a um conjunto de atores relevantes do setor elétrico, porque isso significa rever aquilo que é a tal da garantia física, que, como o Menel disse, né, pode ser vista pela ótica de Deus ou pela ótica do diabo, da maneira como se queira contar. Mas, a rigor, a sociedade precisaria saber se ela não está remunerando determinados agentes do setor a mais do que ela deveria, porque esses setores são remunerados exatamente em função do estoque supostamente existente nos seus reservatórios. Ora, se esse estoque não existe no montante que está sendo apontado por modelos estocásticos, a discussão que precisa se estabelecer é: essa remuneração precisa mudar? Essa garantia precisa ser reavaliada? Estou pagando a mais do que deveria? Se vamos ter prejuízos, a maneira como esses prejuízos serão equalizados é um tema para debate. O que não pode é a sociedade fica sempre com o ônus de pagar a conta do prejuízo como pagou, a exemplo do que foi mostrado aqui pelo Rafael na sua apresentação, no caso do Ceará. Então, acho que segunda questão, do ponto de vista do debate. A primeira é: estamos, né, sem saber exatamente o que temos de capacidade de água no país. A segunda questão: estamos ou não remunerando a mais do que deveríamos remunerar em função de um estoque supostamente existente que não existe mais? Como esse prejuízo vai ser equalizado? Isso é um tema de política pública. Mas é justo que esse pagamento se faça mais, porque existe um receio, né, de que, ao tocarmos neste assunto, né, se revele exatamente essa diferença entre o que possa estar sendo pago e o que deveria realmente sê-lo. Terceira questão, que eu acho que é fundamental. O conflito ou a disputa pelo uso da água vai se intensificar. Por que ele vai se intensificar? Porque simplesmente nós vamos ter menos água. Seja por culpa de São Pedro, em função, né, de todas as previsões feitas em decorrência da mudança climática, seja porque estamos consumindo mais, sem que efetivamente o sinal de preço econômico tenha sido dado para que os agentes econômicos e cada um de nós, como sociedade, queiramos usar mais. Queiramos usar mais. Só para dar um exemplo aqui, setor elétrico, Menel. Esse PDE, que é o Plano Decenal de Energia, que está em consulta para 2029, está prevendo um aumento muito expansivo do uso de térmicas a gás. Exatamente como você colocou, o pré-sal já é uma realidade, temos um gás que hoje, em boa parte, está sendo reinjetado, e existe uma pressão dos agentes econômicos para que se monetize, né, este gás exatamente pela expansão. E com uma mudança muito forte da função de reservação, que iria migrar gradativamente das hidros para as térmicas. Essa expansão é da ordem aí de 20 gigawatts previsto. Ora, a gente aprendeu aqui que térmica precisa de água. Ela não funciona sem água. Só para a gente dar uma ideia, essa termo lá do Ceará, que respondeu por esse prejuízo de 148 milhões de reais, que foi repassado às contas de luz do país como um todo, consome um volume de água relativo a uma cidade de 600 mil habitantes. 600 mil habitantes. Uma apenas. Num lugar, né, eu tenho essa característica, eu sou cearense, de falta de água, eu entendo, e bem, né, é muito relevante, porque 600 mil habitantes numa cidade do Ceará é tudo que não é Fortaleza, que é a capital. A minha cidade tem 60 mil, e é uma cidade considerada grande para o interior do Ceará. Então, nós estamos falando aqui de várias cidades impactadas por uma apenas. Se você vai fazer toda essa expansão baseada na questão das térmicas a gás, porque é preciso monetizar este recurso, como fica, né, a expansão exatamente desse conflito? Isso está sendo pensado à luz dos dados que esse estudo está trazendo, porque consegue agregar, Menel, exatamente a divergência que a gente precisa olhar de maneira sistêmica para tomar essa decisão? E aí vem uma quarta pergunta.
Vinícius, ou uma quarta questão, à luz do debate que você moderou aqui no ano passado, a qual o Menel se referiu, que foi o estudo que nós lançamos sobre os custos das fontes. Aquele estudo trouxe uma conclusão. Quero dizer o seguinte: em função das hidrelétricas existentes no Brasil, incluindo Belo Monte, né, nós temos possibilidade de incorporar a matriz em até 68% eólica, solar e biomassa. O que é que aquele estudo estava dizendo também? Não é necessariamente necessário construção de novas hidrelétricas, porque as que existem fazem esse papel exatamente de garantir a modulação do sistema, ou seja, permitindo que essas novas fontes, que têm uma geração variável, e a gente poderia dizer hoje, inclusive em função, né, da diminuição das chuvas, quem não é variável? Qual é a fonte que não é variável hoje no país? Todas são. A gente pode discutir as suas taxas de variação, mas todas o são. Mas, admitindo que essas novas o são em maior escala, né, se permitiria um ingresso de 68%, elevando a participação dessas três fontes para quase 50% do total, sem que fosse necessário. Por quê? E aí é um reconhecimento que muitas vezes não é feito. O sistema hídrico existente no Brasil é de uma, digamos assim, dimensão tal que torna esse custo de ingresso das novas fontes muito barato. É uma outra resultante daquele estudo. Nós fomos apresentar, Vinícius, na Fiesp, em fevereiro deste ano, e quando dissemos lá que o custo estava na casa, o custo do que esse sistema hídrico presta para o sistema como um todo, da ordem de R$15 pelo megawatt-hora, uma pessoa disse o seguinte: ou vocês estão mentindo, ou vocês estão fazendo falsidade ideológica. Eu não sei o que é pior no Código Penal, mas digamos que sejam equivalentes, né, às penas. A gente perguntou, tá bom, você acha que R$15 é caro? Qual é o valor que você atribui? Mais ou menos como o Menel colocou em relação à crítica que nós fizemos às PCHs. A crítica não, o dado objetivo não é uma crítica, é um dado objetivo que não foi respondido de forma objetiva. Portanto, esse custo, em função do volume de hidro existente no Brasil, é realmente barato. O que torna a nossa discussão o seguinte: eu não preciso fazer novas à luz das previsões de crescimento econômico, eu permito recepcionar novas renováveis como eólica, solar e biomassa, e eu não impacto o custo do sistema. O mesmo não funciona para as PCHs. Por quê? Porque, como elas não reservam, elas oneram o sistema sistemicamente. Elas oneram sistemicamente. Essa é a discussão que a gente precisaria fazer. Então, aqui eu estou trazendo algumas questões para a gente pensar. Questão número 1, o sistema está no osso. O sistema não controla o volume de água existente. Nós cobramos um preço muito baixo da água. Existe uma bolsista, o Escolhas tem um programa de bolsas para estudantes de economia, Vinícius, e ela fez uma análise dos preços cobrados de água no mundo. Existem 2 países que cobram o mais preço baixo, o menor preço pela água: Brasil e Irã. Né? No final do sumário, se não me engano, existe uma tabela em relação ao OCDE. O Brasil cobra preços muito inferiores. Até para uso doméstico. E aí tem uma questão que é preciso colocar. Existe uma reação muito forte da sociedade brasileira a querer pagar. A querer pagar. Porque existe uma confusão, e eu aqui me permito, inclusive, questionar o próprio campo do qual eu sou originário, de que a água, como é um direito, a gente não deve pagar. Como é que fica essa equação, Anivaldo? Ora, se é um direito, toda a vida que a gente fala na questão da cobrança da água, ou se é mercado de água, eu não estou defendendo aqui nem privatização, não estou entrando no debate se é privatização, se é público, né? Até porque agora no mundo tem lugares que está se republicizando, como na própria França, mas existe uma reação muito forte da sociedade de confundir aquilo que é o direito com o custo do funcionamento do sistema. Porque o que a gente paga nessa questão da outorga seria supostamente o valor da gestão, mas não está se pagando o recurso em si. Essa diferença é fundamental da gente estabelecer. Nós estamos falando
de um custo de gestão que é infinitamente menor daquilo que precisaria ser pago para efetivamente se ter uma gestão. Não se está sequer pagando o recurso em si. Como é que fica essa discussão? O que é direito nesse sentido e aquilo que precisaria ser pago? E aí tem essa questão colocada aqui pelo Rafael, que é a expansão vertiginosa que se fez em relação à agricultura nos últimos anos, e nada contra que ela tenha sido feita, como disse o Rafael, mas ela não levou em conta os custos correspondentes, muito menos as externalidades geradas a partir disso. Como vamos fazer? Como vamos equalizar? Portanto, o que esse estudo procurou mostrar é, antes de tudo, existe esse descontrole, existe essa falta de conhecimento, existe um preço que não está sendo remunerado, existe uma expansão das térmicas que se quer fazer muito violentamente. Eu tenho um dado que me foi colocado alguns meses atrás, dizendo o seguinte: para uma térmica, né, instalada no Rio de Janeiro não usar água, ela precisaria fazer uma substituição técnica que importaria, Menel, num caminhão de amônia por dia, saindo de Curitiba e chegando até Macaé, no Rio. Um caminhão, todo dia. Todo dia. O custo disso, a logística disso, é viável? É possível? E aí a pergunta que fica, para encerrar aqui a minha primeira fala, em relação à questão de toda a discussão hoje do setor elétrico, nesse estudo que a gente lançou no ano passado, a gente mostrou que já existe, por exemplo, um volume de subsídios que tornaria possível fazer uma discussão de que as fontes novas talvez não tivessem que ser incentivadas no volume atualmente incentivado. Mas o que preocupa é o fato do governo não fazer essa discussão do ponto de vista sistêmico. Vamos discutir todos os incentivos dados, inclusive para as fontes fósseis, porque quando se começa a fazer esse debate exatamente pela solar, fica parecendo que você está começando a querer analisar o problema daquela que sequer é relevante ainda do ponto de vista de expressão dentro do grid. Por que começar com solar e não, por exemplo, pelos subsídios existentes para todos os combustíveis fósseis no país? Fica parecendo que você está batendo na criança que nem chegou ainda direito a nascer e a fazer parte real com capacidade. Então, eu acho que temos vários problemas a serem devidamente analisados sistemicamente em relação ao funcionamento do setor elétrico brasileiro, e eu acho que esse estudo dá mais uma pequena e modesta contribuição, que é dizer o seguinte: precisamos discutir não só a expansão das fontes que vão demandar muita água num sistema que já está estressado, é preciso que a sociedade brasileira crie a noção clara de que o país não é abundante em água. Isto é um mito, que são os mais perigosos, porque o mito é aquilo que já se incorporou, já se entranhou na nossa noção, portanto, é mais fácil combater qualquer outra coisa do que mito, mas esse mito de que a gente tem abundância, a gente não tem, até porque isso está sendo corroído por uma péssima ou uma inexistente gestão, né? Acho que, na fala do Marcelo Praz, da ONS, tem uma questão que torna ainda mais o nosso debate complexo, que é como a gente consegue pensar o problema, Vinícius, antes da crise acontecer. A gente é um país que só se reúne na hora da crise. E olhe lá. E quando chega na hora da crise, a crise já significa que a gente vai tomar a pior decisão, ou a menos melhor, me desculpe o português ruim, a menos melhor decisão, porque é aquela que é informada por um conjunto de dados. Estela está aqui, Estela Goldstein foi secretária de Meio Ambiente. A gente sabe o quão é difícil no setor público se ter boas informações. E quando a gente só opera na crise, a gente opera premido pelas circunstâncias e muitas vezes a decisão é aquela que fica para depois a sociedade pagar a conta. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado, Sérgio. Eu queria, primeiro, daqui a pouco, abrir o debate entre vocês. Vocês têm alguma questão entre vocês. Mas eu tenho uma pergunta. Tinha, né, desde o começo, uma pergunta que eu já achava ingênua, ela ficou ainda mais depois de ouvir a quantidade de problemas que a gente tem.
conta do valor da água, né, que vocês... Obrigado por deixar, porque é isso. Apresentaram uma tentativa de fazer a conta desse estudo. Até algum sistema de alocação, seja lá, mercado de água ou qualquer outro, eu não sei como é que se pode fazer isso. A gente tem um caminho longo, um monte de confusão e um monte de desinformação pelos que vocês estão colocando aqui, muito mais do que eu poderia sequer conceber. Eu estava pensando, como é que faz, né? Entre você ter o valor e criar um sistema qualquer de alocação. Nossa, isso é o menor dos problemas. A gente tem, no caminho tem muito mais pepino. Agora, qual é o próximo passo? Você faz uma conta, quer dizer, ela precisa ser sofisticada, ela precisa levar em conta um monte de coisas que a gente não tem, dados, informação, etc. Agora, além de arrumar essas informações, assim, qual o próximo passo para você fazer, começar a ter um sistema de alocação ou ter um sistema que leve isso em consideração para a gente planejar o uso ou expansão do sistema elétrico, expansão de agricultura? Qual é depois do estudo, depois de ter um pouco mais de informação, o que a gente faz agora para melhorar isso? É uma dúvida ingênua. Eu sei que o pepino é enorme. Agora, diante do tamanho do problema, você fica angustiado a pensar, bom, alguma coisa precisa ser feita e qual é na prática, qual é o próximo passo? É uma boa pergunta que eu acho que, inclusive, eu convidaria a todos que estiveram na primeira mesa a ajudar a gente a responder. Eu vou sugerir alguns caminhos. A primeira questão é, se a gente parte da premissa comum de que água é insumo, o custo deste insumo tem que passar a ser contemplado naquilo que eu chamo de uma maneira caricatural, lista de compras do setor elétrico na hora que ele está pensando a fonte. Ou seja, a partir da EPE, que é a Empresa de Planejamento Energético, ela está fazendo agora um PDE. Ela, no final daquele PDE, tem um preço, né, tem um valor daquelas fontes previstas nessa expansão. Então, a primeira questão é o seguinte, isso foi contemplado? Quando a gente previu lá no PDE que vamos expandir para 20 gigawatts de gás, isto está contemplado? Porque é isso que vai permitir, em primeiro lugar, ainda que com esses custos absolutamente baixos que a gente tem, que a gente diga, eu estou considerando o fator água no meu custo. Primeira questão. A segunda questão é, para as regiões que foram colocadas no estudo, que são as bacias per esse nível de criticidade, que se referencie este valor exatamente em função dessa sugestão que foi colocada. Essa é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade é a gente olhar o seguinte, se estamos cobrando um preço de água que é baixíssimo, para além do que nós já sugerimos, vamos fazer uma discussão dos valores cobrados atualmente que possam realmente dar o sinal de preço da escassez, porque esse sinal de preço da escassez hoje não está sendo dado de forma alguma. E a quarta questão, aí envolve uma discussão envolvendo não só a ONS, a EPE, a ANA, né, os comitês de bacia, que é como instituir, Vinícius, um sistema de medição real, de controle real. É quase como se a gente tivesse, né, um sistema de compensação que, tal como se faz o Banco Central ao final do dia, nos movimentos todos, a gente soubesse qual é a real capacidade de água existente. Não estou falando nem da questão das outorgas, daquilo que o Menéll colocou de maneira tão precisa em relação aos usos irregulares, né, que é isso, o sujeito pede uma outorga e captura o dobro daquilo que oficialmente ele está podendo capturar. Então, são as 4 questões iniciais que eu gostaria de recomendar para que isso se visse como um roteiro de ação de política pública, para que isso viesse a acontecer e as tuas angústias pudessem ser minimamente minoradas. Eu tendo a achar, Sérgio, que os seus caminhos são compreensivos e tal, mas eu acho que eles são um pouco mais complexos. Porque, além, né, do setor elétrico, nós temos que colocar nesta equação a agricultura, nós temos que colocar o saneamento e água para consumo, não é? Para abastecimento e para lançamento, que é complicado, mineração, indústria, né? E a preocupação do Nivaldo, super importante, que é a vazão ecológica.
Então, assim, nós temos que ter... E aí eu acho que temos que olhar o país dentro dessa visão continental e priorizar realmente onde tem possibilidade concreta de escassez. Isso eu acho que está muito bem mapeado, né? E aceitamos, né, que as precipitações estão diminuindo e essa diminuição se dá num prazo mais longo, o consumo está aumentando, a necessidade de exportação, né, a nossa posição no mundo enquanto exportadores de commodities, temos um lugar, né, e prezamos esse lugar, o país preza isso, né. O aumento, a necessidade de aumento de produtividade também faz parte hoje, né, de um ideário, né, espero que se concretize. Então, assim, pensar o país como um todo, né, para cumprir esses 4 passos, eu acho que é muito desafiador, muito complexo. Mas trabalhar a região sudeste e a região nordeste, onde os conflitos estão instalados, estão aí, eu acho que é uma necessidade urgente e creio que necessita mais estudos, mais inovação, mas, sobretudo, existe identificar, né, quais são os protagonistas da construção desta coesão para cumprir esses passos, né, de instituir efetivamente um sistema de outorga que funcione. Isso não é difícil tecnicamente. Os hidrólogos, o nosso pessoal técnico, conhece esses mecanismos profundamente. Instituir um sistema de fiscalização concreto, efetivo, gente no campo. E aí precisa ir os reguladores federal e estaduais para o campo e ter autonomia e o boletim que eles fizeram ser levado em consideração. Não é? Ser levado em consideração, estabelecendo-se punições que sejam claras para todos. Isso é regulação, gente. Nós temos que aceitar isso. Nós não estamos mais querendo aceitar que regulação implica um rol de regras, fiscalização e punição para quem não cumprir essas regras. Caso contrário, nós não vamos ter. Então, se uma outorga foi dada e ela não está sendo cumprida, é preciso caçar a outorga, é preciso penalizar quem o fez, não é? Para que as oportunidades e a rentabilidade, não é, naquela bacia hidrográfica não seja assimétrica. Então, eu acho que as questões é realmente fazer. Um problema que eu acho muito sério, que eu toquei aqui, é essa concertação entre o órgão regulador federal e os órgãos reguladores estaduais. Sabe? Se sentam, são amigos e tal, mas efetivamente, quando um tem que abrir mão para se chegar num consenso, seja para estabelecer um sistema informatizado de mecanismo de outorga, não consegue. Então, eu creio que falta decisão política. É meio bobo até falar isso em decisão política, a gente escuta isso há muito tempo, mas nesse caso, sim, falta decisão política orientadora de ministérios e de governadores para que a gestão de recursos hídricos realmente seja levada a sério e posta em prática. Porque o conhecimento teórico está aí. A possibilidade de implantar tecnicamente também existe. Também existe. Nós fizemos coisas incríveis, só dando um parêntese aqui, na gestão da disponibilidade hídrica na crise hídrica 2013, 2014, aqui no estado de São Paulo, né? Nós tivemos uma diminuição média, né, de 90% da água, da vazão afluente entre 2013 e 2014. Quando eu mostrei essa curva para o Kelma,
que ele foi me visitar em agosto de 2014 lá na Sabesp, ele falou, não acredito. Eu falei, pois é verdade. No entanto, não é? com uma equipe técnica de engenheiros e hidrólogos altamente capacitado, nós pudemos, né, fazer uma gestão da disponibilidade, né, por meio de engenharia e de gestão de demanda, e passar o período crítico, que ensejou também obras estruturantes que foram feitas, né? E aí mais um exemplo de judicialização e de força do Comitê de Bacia. Nós propusemos, com base num plano de recursos hídricos para a macrometrópole paulista, que nós tínhamos feito em 2008, né? Que era a identificação de todas as possibilidades de fontes, de toda a macrometrópole, incluindo Santos, São Paulo, Sorocaba e Vale do Paraíba. Nós tínhamos identificado a unificação, a interligação da bacia do Paraíba do Sul com Piracicaba, e era um projeto relativamente fácil do ponto de vista da engenharia e não astronomicamente, não muito caro, era viável do ponto de vista da engenharia e do ponto de vista financeiro. No entanto, a licença, a autorização para que essa obra fosse feita, que poderia ter sido resolvida no âmbito do Comitê da Bacia, foi parar no Supremo. Não precisava. Efetivamente, né, o sistema de gestão de recursos hídricos tem a legalidade, os instrumentos para consensar uma decisão desse porte. Então, assim, existe muita insegurança, né, e falta de efetividade no sistema de gestão de recursos hídricos. E precisa se fortalecer, criar robustez política, né, de política pública, para implantar o sistema. E priorizar as regiões onde a escassez já existe ou os prognósticos são de que isso vai se tornar mais grave no futuro muito próximo. Eu vou ser o mais sintético possível, até para permitir mais tempo para o debate. Em primeiro lugar, sobre recomendações, eu acho que nós não podemos cobrar da mesma forma os desiguais. Para que fique aclarado aí essa questão do preço, quem deve pagar, etc., etc., eu acho que há uma medida prévia a isso, ou seja, estabelecer as linhas de corte para quem está isento, não é, de pagamento das águas. E quem faz isso? São os comitês de bacias. Os comitês de bacias existem para ser os espaços, né, onde todos os atores desse cenário vão se encontrar para construir uma nova cultura, que é a cultura do diálogo, a cultura da construção dos consensos. Mas isto não é levado em conta. A maioria esmagadora dos comitês de bacia no Brasil são apenas desejos, não é, de ter comitês, porque, na prática, comitê sem cobrança não existe. Até porque há um preconceito contra os comitês. Eles são considerados por muita gente como se fossem organizações não governamentais, ONGs. Nada contra a ONG, eu até represento ONGs, também já representei, já fui do poder público, mas também as ONGs são totalmente legítimas, né, como todas as outras instituições. Entretanto, o comitê é uma coisa de novo tipo, ele não é ONG, não é empresa privada, não é Estado e é isso tudo ao mesmo tempo. Então, os comitês precisam ser empoderados. Eu acho que o caso do Paraíba do Sul foi emblemático. Na hora da solução, isso foi para o Supremo, ou seja, o próprio sistema abriu mão das suas prerrogativas. Isso não foi bom, foi uma sinalização muito ruim para o contexto de que nós queremos criar. Porque o Sistema Nacional de Recursos Hídricos é como um avião moderníssimo que nós não sabemos pilotar. E muitos nem têm vontade de pilotá-lo. Mas ele existe. Se ele for posto em prática, aí, evidentemente, nós vamos ter os resultados.
O governo, estou inteiramente de acordo com a doutora Dilma, ele foi feito para regular. O governo foi feito para ser o árbitro no contexto da sociedade. Não é para ser sócio dos mais poderosos, dos interesses mais... Porque esses terão mais facilidade, evidentemente, de implementar os seus interesses. O governo tem que ser, de fato, o juiz desse contexto. Se o governo não tem coragem de regular, de implementar os instrumentos, né, de ser desagradável até quando deve ser, de impor o preço justo, né, de intervir na hora que tem que intervir, aí, de fato, vai ser muito difícil romper com esses desafios. E é quem tem que liderar o processo, não é, da conversa entre sociedade civil, usuários e poder público. Em terceiro lugar, é preciso, do lado da equação da quantidade, incorporar a questão da qualidade, por exemplo. Na bacia do São Francisco, a jusante de Sobradinho, você tem problemas com outros usos. Por exemplo, a aquicultura está se expandindo. Se ela não for controlada, é uma carga muito grande, né, que compromete a qualidade. Não é? Já tem problemas de explosão de macrófitas ali em Paulo Afonso que né, tem consequências para o turismo, tem consequências para o abastecimento, várias coisas desse tipo. Então, há uma necessidade de que os diversos usos sejam incorporados a qualquer discussão sobre como você vai fazer a gestão desse processo, tomando cada uso em particular. E, em terceiro lugar, universalizar a cobrança, né, tomando os cuidados de isentar, né, aqueles que, de fato, não têm grande impacto. Agora, mesmo os isentos precisam ser conhecidos. O comitê da nossa bacia, nós vamos agora tentar usar tecnologias para fazer o cadastramento de todos os usuários dos 2.800 quilômetros, numa margem e noutra, do Rio São Francisco. E há resistências a isso, mas nós vamos fazer. Não é só para conhecer os grandes usuários, isso a gente já conhece. Nós queremos conhecer cada uma das pessoas que lançam ou que captam água. Porque mesmo os mesmos isentos serão fundamentais num contexto de crise, numa bacia, né, de semiárido como a nossa, para você tomar atitudes quando tem que conhecer exatamente quanta água é usada, quanto é captada. Em segundo lugar, é o lançamento de efluentes. Ele precisa ser reavaliado. Não é? Ele é muito sério. O lançamento de efluentes compromete, e muito, o uso das águas. A gente está sempre focado na questão da quantidade. Quem usa, quanto vai pagar e tal. E quem lança efluentes? Quanto custa isso para a sociedade? Mesmo os setores produtivos, que deveriam ser os mais interessados neste assunto, né, ficam apenas focados na questão da quantidade. Ora, a indústria, por exemplo, não vai conseguir fazer nada com água com qualidade comprometida, muito menos o abastecimento humano. Isso para não falar no ecossistema, para não falar, não é, na pesca, etc, etc. Então, isso também tem que ser considerado hoje como um assunto, né, claro e muito sério e de solução concreta. Todo mundo sabe, o nosso comitê está financiando mais de 100, já financiou, de planos municipais de saneamento básico. Estamos entregando a todas as prefeituras. O governo lá atrás, muito lá atrás, já disse que município que tiver o seu plano, nós vamos tomar medidas para, de fato, executar as obras e os projetos de saneamento básico. Só que hoje você tem esses planos, mas falta o quê? Falta a priorização, e saneamento é cimento e tijolo, todo mundo sabe, uma tecnologia absolutamente não é, já dominada, agora é preciso, de fato, começar o processo de liberar a calha do São Francisco do esgoto. Não é? Aumentar a oferta, e já falei sobre isso, é preciso ter uma cultura, né, de revitalizar as bacias, recompor as matas ciliares, proteger as áreas de recarga de aquíferos, proteger nascentes, ter políticas de combate à erosão. A gente sabe como é que... Nós não produzimos água, mas a gente não pode atrapalhar a natureza e deixar que ela, de fato, faça o seu papel, coisa que nós não estamos fazendo.
né? E, finalmente, eu, só para encerrar, eu também acho que nós não temos obrigação de alimentar o mundo, não. Vamos acabar com essa fantasia de que o Brasil vai alimentar o mundo. O Brasil não precisa assumir essa obrigação. Eu acho que a exportação de commodities agrícolas é importante para o crescimento. Agora, esse processo precisa ser reconceituado, discutido. Nós vamos exportar até onde nos interessa e vamos exportar, né, com agregação de valor, porque senão nós vamos voltar a 1.500. Trocar o nosso pau-brasil, evidente, por espelho e bugiganga. Não é esse o futuro que a gente quer para o nosso país. E nem teremos essa condição. Se nós imaginarmos que vamos ser o celeiro de alimentos do mundo, vamos herdar os desertos daqui a 2, 3, 4 décadas. E eu acho que não é por aí. Eu acho que o Brasil tem que reequilibrar, e essa discussão só pode ser reequilibrada no contexto em que os usuários das águas sejam ouvidos, a sociedade civil, a academia, os ribeirinhos, os povos tradicionais e todos os navegantes sejam levados em consideração e o poder público realmente assumir o seu papel de liderança, né, desse processo enquanto poder que tem que atender a todos dentro da sociedade. Obrigado. Vamos passar agora para a sessão de perguntas do público. Vocês querem falar mais alguma coisa? Está tudo bem? É uma questão que me escapa, mas acho que vocês podem entender do que se trata. Pergunta da presidente da Comissão Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro, Aparecida Vargas. Diz que a cobrança pelo uso da água para o setor hidrelétrico está vinculada à CFURH. É isso? Instituída por lei. Qual a ideia de incorporar este valor? Caso contrário, caímos na bitributação. Essa é a pergunta. Hã? Já existe mecanismo. Como? Já existe mecanismo, não tem nada a ser feito nesse caso. Já existe mecanismo. Você quer? Não cobrar de novo, já está. Você quer falar, Micael, por favor? Não há nada a fazer nesse caso, ele já está estipulado por lei, como você bem colocou. Quer dizer, já existe mecanismo e lá está. É isso, não vai cobrar de novo. Tem perguntas que foram feitas antes. Deixa só o Vicente. Vicente, por favor, só pela autoridade de ter sido presidente. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer alguns comentários, mas sobre essa questão. Na verdade, a CEFUR, a compensação financeira pelo uso de recursos hídricos, é um instrumento econômico, como foi dito agora, são 7%, mas, na verdade, ele é a junção de dois instrumentos econômicos. Ele é a junção do instrumento que é a compensação financeira aos municípios, que é para pagar a indenização aos municípios em relação aos prejuízos, impactos causados pelas usinas hidrelétricas, e o outro, que está previsto na própria Constituição, o outro instrumento econômico, que é o pagamento pelo uso do potencial hidrelétrico. Então, esses dois instrumentos, que deveriam ser dois instrumentos econômicos separados, eles foram juntados num único instrumento, que é a compensação financeira. Ele acabou cumprindo um terceiro papel, que é de substituir o pagamento pelo uso da água, que é estipulado pelos comitês de bacia hidrográfica. Então, o que deveriam ser três instrumentos diferentes, não estamos aqui discutindo o valor, mas sim a explicitação para a sociedade, ele acabou sendo um único instrumento, cumprindo as três funções.
Então, a discussão da bitributação que se levanta pelo setor elétrico, ela não existe. Por quê? Porque, da maneira como foi formulado, se colocou na compensação, na CEFUR, o município e o potencial hidrelétrico através dos 6,25 e se colocou 0,75 a nível da cobrança pelo uso da água, que é repassado integralmente para a Agência Nacional de Águas, que utiliza na gestão de recursos hídricos. Mas, veja, isso é uma confusão permanente. O ideal seria que esses instrumentos econômicos fossem definidos conforme a própria lei e a Constituição assim orientam. Não, e só para aproveitar o que obrigado pela tua explicação. Primeiro que nem se trata de tributo, né? Vamos estabelecer que não é um imposto. Você está falando de, né, ou taxas, né, ou tarifas, isso não tem nada a ver com bitributação. E a gente fez questão de dizer o seguinte, que esta cobrança que já existe hoje sobre a gestão da água não tem a ver com o valor do recurso em si. São duas coisas absolutamente distintas que a gente tem que deixar muito claro. Embora toda a necessidade de esclarecimento, né, seja fundamental, como disse o Vicente. A cobrança, como está na legislação, é um preço público, né? Então, não é um imposto. É um preço por uso de um recurso natural escasso. E avançando, né, a gestão dos recursos hídricos e se implementando um sistema de outorga e cobrança por bacia hidrográfica, a revisão da compensação financeira do setor elétrico pelo uso dos recursos hídricos tem que ser revista. Eu não tenho dúvida disso, porque senão não vai avançar, né? E o fato gerador da compensação do preço público para o setor elétrico tem que ser aberto nos 7%. O que é compensação a município fica de um lado, não é? E o que é uso do recurso hídrico, associado ao uso e à oportunidade econômica do uso da água, tem outra equação de custo que não é simples de fazer também. Temos que suar muito, estudar muito, errar muito, mas fazer, não é? Então, tem que ser aberto esse 7% para avançar. Isso faz parte um pouco da pergunta que o Vinícius colocou, né? Quer dizer, isso é um passo e tem que ser aberto e tem que querer discutir, Aparecida, não é? O setor tem que se abrir. A força e o tamanho, não é? E a importância econômica do setor elétrico é também muito importante na gestão dos recursos hídricos. E o setor elétrico ele tem uma vitalidade e um caminho próprio, construído aí há mais de século, né? Quase 2 séculos. Não é? A gestão de recursos hídricos, que veio, né, na esteira do DINAE, não é? Ainda, na minha opinião, ainda não tomou a sua personalidade. Não é? Ainda não tem uma personalidade própria. Não é? E creio que, para o bem de todos, tendo em vista a legislação subsequente, né, da década de 90 para cá, a participação do setor elétrico para a construção desta governança nas bacias hidrográficas é muito importante. É muito importante. Abrir um pouco e ajudar nesta construção, efetivamente, para o seu próprio bem, né? Eu só queria complementar, acho que a pergunta da Aparecida, para dialogar com uma questão que o Menel colocou, que é fundamental a gente também não desprezar. Até que ponto isso que está sendo colocado aqui, da cobrança, né, da água como um insumo, vai encarecer sobremaneira os custos do setor? Porque o Menel colocou, é muito fácil, né, digamos assim, que o governo não abra mão das receitas geradas pelo setor elétrico, e você viu agora na crise econômica dos estados, foi o ICMS que se pesou exatamente sobre a conta de luz, porque lá é fácil do governo estabelecer esse fator de cobrança. Ao mesmo tempo, a gente poderia colocar aqui uma questão muito concreta. Se é verdade que a água é um insumo, se é verdade que existe uma tendência de se aumentar o uso de fontes que são utilizadoras da água, por que então a gente não estabelece, vis-à-vis a questão desse custo, exatamente uma discussão sobre o uso daquelas que não precisam de água assim, como seria o caso da eólica ou da solar?
Então, acho que a questão deste preço traz exatamente a oportunidade desse debate. Lógico que, no caso dessa cobrança ou do valor para os municípios, não está se pagando a água, está se indenizando supostamente o município, porque quando você coloca uma hidrelétrica, você está retirando capacidade econômica daquele município utilizar aquela área para uma atividade agrícola, para uma geração de riqueza qualquer. É exatamente por isso que se faz esse pagamento, como se faz também no caso, se não me engano, da mineração. Só para esclarecer. Tá? Uma outra pergunta. Se um dos problemas é a governança integrada, quais são os organismos do setor energético que têm participação ativa nas reuniões dos comitês de bacia do São Francisco ou outras bacias? Pergunta de Eveline Vasques, da COP. Bem, no Comitê do São Francisco, quem está representando o setor é o Ministério das Minas e Energia. Tem sempre uma participação, mas nunca propôs assim um debate mais aprofundado sobre essas relações entre o setor elétrico e a gestão de recursos hídricos. E creio que no plano de recursos hídricos que nós aprovamos, né, o setor elétrico foi ouvido, teve uma certa participação, mas volto a insistir que poderia ter sido uma participação mais consistente, mas esse é todo um processo que nós vamos construir. Creio que essa participação do setor elétrico, sobretudo na bacia do São Francisco, vai ser importante, porque algumas decisões vão ter que ser tomadas. Quando eu ouço falar na possibilidade de privatização da Eletrobras, da Chesf, etc., eu acho que essa vai ser uma discussão complexa. Eu nada tenho contra privatizações. A minha posição é a seguinte: existem privatizações e privatizações. No contexto de uma economia capitalista, as privatizações podem atender mais ou menos, ou de forma alguma, ao interesse público. Então, eu considero que as que mais atenderem ao interesse público, essas são necessárias. Outras podem não ser tanto. Enfim, mas no caso concreto da bacia do São Francisco, nós estamos construindo um modelo para o novo século e as novas condições climáticas, né, e o novo país que está emergindo, né, economicamente, né, nas condições da nova revolução tecnológica, aumento da população, etc., etc. E esta nova construção aponta para a utilização dos reservatórios, cada vez mais com vocação para atender os usos múltiplos e menos a geração hidrelétrica. A geração hidrelétrica recuou até por razões, né, concretas, ou seja, as chuvas diminuíram, os reservatórios estão numa situação ainda crítica, a oferta de água diminuiu, até por razões concretas, materiais, houve uma diminuição. Mas essa diminuição vai ter que prosseguir agora dentro de um novo contexto. Ou seja, a partir do setor elétrico, do setor da irrigação e de outros parceiros que são fundamentais, é preciso imaginar um outro contexto. Eu não sei como seria o contexto de privatização, seja da CEMIG ou da Chesf, como isso iria funcionar, porque quem privatiza quer ter um retorno legítimo e vantajoso. Mas como você fazer isso numa bacia que já tem um potencial de conflitos muito grande em função desses usos? Aí eu, só para concluir, volto a insistir. Hoje, né, apesar do plano, apesar de todas essas projeções que não dialogam entre si, nós já podemos visualizar vários contextos em que os desejos vão ser conflitantes. Por exemplo, você tem vários canais projetados. Você tem o canal do Sertão de Alagoas, que vai ter 240 quilômetros, já tem mais de 100 construídos. Existem projetos para o canal do Xingó,
né, em Sergipe, do Canal Sul da Bahia. O Piauí também quer fazer uma transposição de Sobradinho até as áreas do Piauí com maior escassez hídricas. Existem projetos de novos perímetros de irrigação. Recentemente, na Câmara, participamos de um debate sobre o Vale do Iuiú, lá na Bahia, e assim por diante. E essas coisas precisam ser discutidas. Há, inclusive, projetos para recompor as hidrovias em alguns trechos. Então, todos esses desejos precisam ser confrontados. Né? Como é que nós vamos agir daqui por diante? Então, essa concertação, essa orquestra só pode funcionar se for através da liderança, né, da iniciativa do poder público, sobretudo da União, junto com os estados, no contexto do Conselho Nacional, mas, sobretudo, no contexto do Comitê de Bacias, que é o locus, né, digamos assim, absolutamente próprio para isso, foi criado para isso. E eu encerro dizendo, não adianta o poder público criar, digamos assim, na teoria, essas engrenagens avançadas, porque de fato são avançadas, e não levar às últimas consequências o avanço dessas engrenagens, porque aí termina o poder público conversando com o poder público. Então, quando o poder público se restringe, na prática, a dialogar com ele próprio, então não precisa ter comitê, sistema, nem princípio participativo, descentralizado, coisa nenhuma. Mas é o que ainda continua a acontecer, né? A herança da centralização, né, das decisões, né? Isso também é suportado por uma forte concepção corporativa do que é o poder público. Isso impede que o Estado, na hora concreta, aí eu falo Estado enquanto poder público, de fato descentralize as coisas. Fala em descentralizar, mas tem medo da sociedade, tem medo dos usuários. Às vezes ainda se conserta com os usuários porque eles têm muito poder. Mas isso precisa, de fato, ser superado para que uma equação absolutamente transparente, honesta, entre iguais, possa ser estabelecida. É isso aí. Uma pergunta tanto sobre uma área correlata, mas vamos lá. Sobre a questão da qualidade, sabemos que as companhias de saneamento cobram tarifa de água e esgoto, sendo que na tarifa de esgoto estão incluídas as coletas e tratamento. Porém, na maioria dos casos, ocorre apenas coleta, não tratamento. Seria viável rever tarifa e não permitir que as companhias cobrem a tarifa de esgoto sem tratar? Ou seja, a tarifa seria dividida em 3, sim, é uma proposta, aliás, que está aqui em discussão aqui em São Paulo. E sei que isso já foi parar no STF, que autorizou as empresas a cobrarem pelo esgoto sem tratar. Não vejo saída sem essa mudança. Alguém quer comentar? Bom, a tarifa de esgoto é cobrada em todas as residências em que é conectado à rede de esgoto. Essa é a regra e é isso que é praticado, não é? O custo do tratamento de esgoto, o custo do transporte e do tratamento de esgoto, sobretudo em cidades complexas como a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Salvador e assim sucessivamente, é um investimento substancial, é um investimento inicial muito grande, e uma operação depois também muito custosa. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tratamento de esgoto em todo o país do mundo foi feito com subsídio do Estado. Tá? Aqui no Estado de São Paulo, a Sabesp faz tratamento de esgoto. O maior índice de tratamento de esgoto é no Estado de São Paulo, com recursos próprios, com recursos oriundos da tarifa, a partir de um processo e de um esforço muito grande de melhoria de eficiência e de alocação de recursos que provém da tarifa em bons projetos. Então, esse é um ponto que eu queria registrar. No mundo inteiro se subsidia o tratamento de esgoto, dentro daquele princípio de que é um benefício da sociedade como um todo, né? Principalmente a jusante
do ponto de lançamento. Aqui nós temos problemas. Quando tem subsídio, né, e tem subsídio, nem sei se o subsídio, na minha concepção, ele tem um objetivo específico, é um recurso público que vai para conseguir resolver um problema desafiador, né, e que o papel do Estado é importante. O que nós temos no governo federal agora menos? Né? Nós temos uma distribuição de recursos orçamentários para o saneamento, em projetos que muitas vezes não são finalizados, a obra é parada, se retoma no ano seguinte com um custo de imobilização muito alto. Então, é uma transferência de recursos orçamentários que agora, nesse governo, frente à crise fiscal, não está sendo feito como foi feito entre 2003 a 2014. Né? Foi feita uma transferência de recursos orçamentários para o saneamento considerável, mas os resultados muito precários, porque não orientado por objetivos claros e para projetos bons e viáveis. Então, eu acho que é importante também colocar essa questão. Nós vamos andar a passos muito lentos no tratamento de esgotos, no país como um todo, se não houver uma regra muito clara de financiamento deste serviço. Nós vamos andar a passos muito lentos, mesmo se privatizar, tá? No país como um todo. O que é bom, eu sou a favor de que entre iniciativa privada, mas a equação dessa entrada, tendo em vista as metas e os objetivos de universalização, tem que ser muito claros, muito bem pensados, muito compreensivos para que dê certo. Estamos quase no final, Enivaldo. Então... Bem rápido e telegráfico. Sou inteiramente favorável a esse princípio de que projetos, né, sejam lá públicos ou privados, para uso da água, não se deva cobrar esgoto, enquanto que essa função não seja de fato realizada. Eu também estou de acordo de que as obras de saneamento elas requerem muito investimento. Estamos discutindo isso agora, vai ser uma discussão árdua. É evidente que, no contexto das privatizações, que podem ser boas ou não, dependendo dos modelos que forem adotados, já há aquela tendência, por exemplo, eu moro em Maceió. Em Maceió, essa discussão já existe com a privatização da companhia, não é, de abastecimento. É claro que algumas propostas levam em conta só a privatização dos serviços na área metropolitana. Mas a gente sabe que a cobrança na área metropolitana financia os sistemas deficitários exatamente na área do semiárido. Então, a tendência é privatizar a área metropolitana, aqueles nichos ali menos sedutores, quem é que vai cuidar disso? Então, essa equação precisa estar muito precisamente estabelecida. E estou de acordo, tem que ter subsídio do poder público. Né? Agora, isso é uma coisa que se paga a muito longo prazo. Não vou repetir aqui uma obviedade, todos já sabem. Cada real que é investido em saneamento básico, há diversos cálculos que você economiza 3 ou 4 na área da saúde. Então, o Estado brasileiro sabe que vai estar investindo numa coisa que vai se pagar. Agora, para isso, é preciso ter política de Estado e não só política de governo. Agora, é uma questão urgente resolver essa coisa que mexe com a qualidade das águas. Obrigado. Eu vou encerrar aqui agora, porque a gente tem um teto, infelizmente, aqui para o uso da sala. Obrigado, Dilma. Obrigado, Enivaldo. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelas perguntas. Agora eu queria chamar... Eu e a Camila,
Camila e o Roberto, vamos fazer um breve encerramento, então. Obrigado pela presença de todos. Enquanto o Sérgio faz, eu falo rapidinho. Em nome do Instituto Clima e Sociedade, só queria agradecer mais uma vez a perfeição e o estudo. O estudo levantou, né, pôs primeiro o dedo na ferida em relação aos conflitos crescentes entre os usos do setor elétrico e os demais usos da água, levantando a discussão sobre uma gestão integrada de recursos hídricos no país, e foi um pouco e deu um passo à frente ao propor, né, efetivamente medidas concretas de aproveitamento do instrumento de valoração da água. Para o Instituto Clima e Sociedade, isso é mais do que cumprir a missão. Parabéns, Sérgio, parabéns à PSR pelo trabalho. Bem, eu só queria agradecer, dizer que o relatório completo do estudo está no site e a gente espera que vocês possam lê-lo e contribuir com críticas, sugestões, para que a gente vá aperfeiçoando. E acho que, respondendo à pergunta do Vinícius, acho que o estudo traz toda uma agenda de trabalho, Menel, Vicente, que é para, a partir de agora, a gente procurar a ANA, a ANEEL, a ONS, o Ministério de Minas e Energia, as secretarias estaduais, para que, a partir disso, a gente estabeleça um efetivo debate de como é que a gente cuida, né, da água, porque ela é vital, a gente está vendo, para a agricultura, para o setor elétrico, para o Brasil. Muito obrigado, uma boa tarde para todo mundo.